Você sabia que o cérebro de uma pessoa adulta que aprende línguas de sinais pode ser diferente de um cérebro de uma pessoa adulta que não sabe línguas de sinais? Eu estou lendo um artigo muito interessante que fala sobre essa perspectiva da ciência em relação ao cérebro das pessoas que aprendem língua de sinais. E aqui nós podemos incluir a nossa língua brasileira de sinais. O nome desse artigo é O Cérebro Bilíngue Bimodal, Efeitos da Experiência com a Língua de Sinais. E aí eu quero trazer alguns insights para você que está aprendendo Libras e que quer entender um pouco mais sobre o funcionamento do seu cérebro, de como a aprendizagem pode te beneficiar. Bom, eu trouxe aqui, separei alguns pontos para tratar com vocês e para a gente poder conversar e entender um pouco melhor como o cérebro tem a sua plasticidade modificada a partir da aprendizagem da língua brasileira de sinais. Pessoas bilíngues, bimodais, fluentes em línguas de sinais e em uma língua falada exibem uma forma única de bilinguismo. Bilinguismo é quando uma pessoa tem fluência em duas línguas. Ser bilíngue significa ter fluência em duas línguas. E aí, quando a gente fala de bilinguismo no sentido amplo da palavra, pode ser um bilinguismo que seja, por exemplo, da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola, da língua francesa. Independente de qual seja a língua, a pessoa é considerada bilíngue. Se a pessoa tem o domínio, por exemplo, da língua portuguesa, que é o nosso caso aqui no Brasil, e da língua brasileira de sinais, ela também é considerada bilíngue. E aí o autor desse artigo classifica bimodal porque são duas modalidades. Então, bimodalismo quer dizer duas modalidades. Modalidades que são diferentes. Por exemplo, a língua brasileira de sinais é na modalidade visoespacial. A língua portuguesa é na modalidade oral auditiva. Então, são duas modalidades diferentes, ok? Só para a gente situar esses termos para você não se perder em relação a isso. Então, pessoas bilíngues, que são fluentes em línguas de sinais e em uma língua falada, exibem uma forma única de bilinguismo. E essa forma única, por quê? Porque ela tem uma língua de sinais estabelecida e uma língua falada estabelecida. Então, ela tem duas línguas de modalidades diferentes estabelecidas. Porque duas línguas acessam sistemas sensoriais motores distintos para compreensão e produção. E o que quer dizer tudo isso? Né? O que significa tudo isso? Traduzindo, assim, trazendo para, né, de uma maneira mais simples, mais acessível, para que você entenda o que eu estou falando, né? O que o artigo está tentando trazer, né? De uma forma científica, de uma forma técnica. Inclusive, tem vários termos aqui, fala muito sobre a questão de ressonância magnética. Então, esse artigo, ele fez testes que envolvem, por exemplo, ressonância magnética, que são aquele exame que tira foto, né, do cérebro. E aí, nesse momento, quando a pessoa está sendo estimulada ali nas línguas de sinais, eles vão fazendo os comparativos entre um cérebro de uma pessoa que não recebe o estímulo na língua de sinais e outra pessoa que recebe o estímulo na língua de sinais. Então, é bem legal a pesquisa, mas a gente não vai entrar nessa parte técnica. O que eu quero trazer para você é que, se você é ouvinte, você começa a aprender a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, a Libras, por exemplo, naturalmente o seu cérebro vai sofrer essa mudança. Por quê? Porque você vai passar a ter acesso a duas línguas que são diferentes, no sentido de que são duas línguas que trabalham em diferentes frentes, né? Então, a língua de sinais opera a partir do olhar, e da questão sensório-motor, do motor, de colocar os sinais, de produzir os sinais. E a língua falada, ela trabalha com o seu canal auditivo, o ouvir e o falar. Então, são duas modalidades diferentes, duas línguas diferentes. Claro que existe, a ideia, inclusive, está aqui, né? A experiência com as línguas de sinais, mesmo quando acontecem na idade adulta por pessoas ouvintes, pode gerar adaptações nos processos cognitivos. E esses processos cognitivos, eles são associados à manipulação de informações visoespaciais. O que isso significa? Que quando a gente está aprendendo Libras, a gente passa a ser mais visual, passa a olhar para o mundo e perceber o mundo de uma forma diferente. Porque antes de aprender Libras, provavelmente você vai... E aí eu sempre falo para os meus alunos na sala de aula,
nas aulas online e também lá nas minhas aulas da comunidade, eu sempre falo a respeito disso. Quando você está começando a aprender Libras, você tem que se desprender um pouco dessa questão do ouvir e do falar, né? Então, você tem que se desprender de algo que você nasceu praticamente, né? Então, se você é um adulto, você viveu, sei lá, você tem 17, 18, 20, 30, 40, 50, 70 anos, você passou uma vida inteira utilizando a questão da audição e a questão do falar. E aí, quando você vai para a língua de sinais, não tem o som, não tem esse recurso do som. Mas também não tem o recurso da fala, da voz, tem o recurso do visual, do olhar, né, do sinalizar. E num vídeo anterior eu até brinquei, né, eu fiz uma comparação com o balé, que a gente vê, por exemplo, eu como uma bailarina, né, assim, aprendiz de bailarina, nem bailarina eu não posso me considerar, mas uma aprendiz de bailarina, eu vejo o passo, eu compreendo aquele passo, mas para eu conseguir internalizar de modo que o meu corpo reproduza aquele determinado passo, aquela coreografia, aquele passé, aquele plié, aquele grand plié, aquele échappé, é um abismo muito grande, né? E aí quando eu digo para vocês estão aprendendo Libras? Qual é a coisa que eu sempre repito, que eu vou continuar repetindo todos os dias aqui, que eu falo muito, muito, muito e muito, e eu levanto essa bandeira e falo: você precisa aprender Libras de forma contextualizada, não de forma isolada. Você precisa compreender o conceito que está por trás daqueles sinais. Então, por exemplo, você não pode aprender Libras de forma isolada e pegar um sinal e dizer: bom, esse sinal só significa essa única palavra. Quando, na verdade, esse sinal ele é carregado de conceito e de ideias e de imagens que estão relacionadas àquela palavra, aquele sinal que você aprendeu. E ele pode ser utilizado em muitos outros contextos, em muitas outras frases. Então eu tenho repetido isso porque eu realmente quero que você aprenda Libras. E quando você entender que esse é o pulo do gato, né, como a gente diz aí da nossa vida, você vai entender que Libras é muito maior do que só aprender os sinais de forma isolada, que é muito mais do que aprender o sinal e achar que aquele sinal só tem aquele único uso naquele único momento, naquela única frase, quando na verdade ele pode se desdobrar em outros sinônimos, em outros conceitos, ele pode vir carregado de outras ideias. Então, aprender Libras nos desafia a todo tempo, porque a gente tem que trabalhar com uma questão que a gente não está acostumado, que é o olhar, que é o visual. Então eu forço muito vocês, falo muito sobre aprender Libras não é só aprender a sinalizar, a colocar a sinalização, mas é aprender a ver os sinais, a ler os sinais. Nessa pesquisa, inclusive, vai falar assim sobre a qualidade da visão, vai falar sobre a qualidade da percepção das expressões, vai dizer, por exemplo, que é comprovado cientificamente que o surdo tem uma visão periférica muito melhor do que a nossa visão enquanto ouvinte. Mas é porque muitas vezes ele precisa ler o ambiente, ele precisa perceber se tem perigo ao seu redor, então ele tem essa visão periférica, essa lateralidade muito maior, essa rotação de 180 graus muito melhor do que nós ouvintes. Por quê? Porque a gente está sempre aqui, ó, na orelha, a gente está sempre ouvindo, a gente é estimulado pelo ouvir. E o surdo não, o surdo está sendo estimulado pelo olho, né? Tem uma poesia, eu vou procurar essa poesia e vou colocar lá na comunidade como materiais complementares, que o surdo faz assim, ele coloca os dedinhos assim, como se os olhos tivessem ali todas as possibilidades de captar, de pegar, de, né, conseguir encontrar as informações no ambiente. Isso é muito real. E quando a gente começa a treinar o nosso olhar, conforme a gente vai sendo imerso na comunidade, a gente vai convivendo com o surdo, e vai tendo contato com o surdo, e vai conversando com o surdo, e vai assistindo vídeo, e vai, né, se relacionando com o surdo, o nosso olhar melhora. Eu tenho uma história que vai ficar para parte 2, e eu já volto a contar ela. Eu vou parar agora essa gravação, porque senão eu me estendo muito e daí não sobe o vídeo. Então, até daqui a pouco.